Pessoal, vamos falar sobre o inquérito que o CAD abriu para investigar as pesquisas lá do Datafolha, IPEC, PESP, e vamos falar sobre o Xandão que fechou o inquérito. Vamos entender o que aconteceu aqui, quem é que está com a razão nessa história toda. Essa notícia foi sugerida por Dudu Indo, Alex Capucci e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? E lembre-se, lá nas nossas mídias alternativas, no Odysee, no BitChute, no Rumble, tem o nosso Giro pela Política. Hoje a gente está falando um monte de coisa interessante. As desculpas dos petistas do porquê que a Paraná Pesquisas está dando um resultado mais favorável para Bolsonaro, por que os patrões não podem fazer assédio eleitoral com seus funcionários, mas os professores de universidades públicas podem fazer assédio eleitoral com seus alunos, né? Vamos falar sobre o caso da Damares Alves, que a imprensa está cada vez mais mexendo no caso para tentar culpar ela de alguma coisa, e o pior, o STF entrou no jogo, né? E vamos falar também sobre o Bolsonaro, que mudou a estratégia dele, está pedindo desculpas. Será que é uma boa estratégia? Tudo isso está lá no nosso Giro pela Política, lá no Odysee, no BitChute, no Rumble. O link está na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Aguardo vocês por lá, né? Pois bem, a questão das pesquisas eleitorais chamou a atenção de todo mundo, né? Os institutos todos de pesquisa, ou pelo menos os principais, o Datafolha, o IPEC e o IPESP, erraram muito as pesquisas. Não foram só eles não, tá? Foi também a Quaest, todos eles erraram, até o Paraná Pesquisas errou. Ok que o Paraná Pesquisas errou menos, mas esses três erraram demais. E o pior é aquilo que eu mencionei para vocês. Eles erraram e erraram no mesmo sentido. Como é que pode isso, né? Se fosse erro metodológico, erravam um para um lado, outro para o outro, enfim, né? E aí poderia ter alguma coisa suspeita aí. Então, o que aconteceu? Haviam duas iniciativas nesse caso. Tem a iniciativa da Câmara dos Deputados, querendo fazer lei que basicamente vai criminalizar os institutos de pesquisa, o que eu acho um erro, porque, de fato, a gente sabe que instituto de pesquisa não tem muito como você ter certeza do resultado. O ponto central que eu sempre coloco é esse, é muito mais importante a forma como é divulgada a pesquisa do que propriamente o valor, né? O fato é, a imprensa estava usando essas pesquisas de maneira eleitoral. Isso é o que poderia ser considerado errado, muito embora mesmo isso eu acho que não tem por que criar lei contra isso, esse tipo de coisa. Agora, eu acho que investigar o que houve era uma coisa perfeitamente razoável. Afinal, o que o pessoal do CAD falou, né? O pessoal do CAD falou o seguinte, olha só, houve um indício de formação de cartel. Por quê? Porque todos erraram, e todos erraram no mesmo sentido, pelo mesmo valor, o que dá a impressão de que eles estão em conluio nisso daí. Porque aquilo que eu falei, que existe erro nas pesquisas, pesquisa não é bola de cristal, ela não vai dar o resultado certinho. Até aí, ok, não tem problema nenhum. Agora, como é que pode os três maiores institutos de pesquisa errarem para o mesmo lado, na mesma quantidade, dando a impressão de que aquele resultado deles era o resultado correto, quando não era, como estava muito longe, 14 pontos de diferença em relação ao resultado real no final das contas. E isso que ele colocou aqui, que realmente... 18 dos 19 levantamentos analisados houve erros acima das marcas razoáveis de erro, né? Todos eles deram diferença de 14 pontos entre Lula e Bolsonaro. Então, como é que pode isso, né? Então, assim, isso daqui eu acho que é perfeitamente razoável. Pô, dá uma investigada nisso daí. Será que tem alguma coisa? Pode ser que não tenha nada. Veja, quando há um levantamento disso daí, quando há um inquérito policial, não quer dizer que exista um crime. Pode haver suspeita de um crime. A polícia vai justamente investigar para ver se houve alguma coisa. Ah, não houve nada? Beleza, não houve nada. Ok, então beleza, foi só erro. Calhou de todos os erros serem enormes e no mesmo sentido, mas não teve nada de erro ali, né? Então, assim, é perfeitamente possível isso. Só que aí o que aconteceu? O que eles falaram aqui, né? Verifica-se que o indício de erros não sejam causísticos, e sim intencionais, ou seja, fizeram um negócio orquestrado. Existe essa possibilidade? Existe. A gente sabe que a imprensa quer eleger o Lula, a gente sabe que tem um lado nessa história. Os institutos de pesquisa são coisas absurdamente neutras? Não. A gente sabe que tem muitos deles que são envolvidos com política, que tem muitos que receberam grana na época da Odebrecht, lá na época do Petrolão, do Mensalão. Então, meu amigo, não tem nada de isento nisso daí. Eu acho que é perfeitamente razoável dar uma investigada, ver se tem alguma coisa errada, né?
quando há uma grande quantidade de pesquisas que falham simultaneamente no mesmo sentido, é pouco provável que esse tipo de erro seja fruto do mero acaso, né? Enfim, o CAD não está acusando ninguém, ele está levantando a suspeita, vamos dar uma investigada, vamos ver o que pode ter ali, se não tiver nada, tudo bem, né? Aí o que vem, esse aqui foi o caso do CAD, o Moraes veio e na canetada derrubou a investigação da polícia e do CAD, né? Então o CAD, ele abriu a investigação e chamou a polícia para investigar um possível conluio desses institutos. Ou seja, o que eles vão fazer? Primeira coisa, vão tentar levantar vão falar com os institutos para ver a versão deles sobre essa coisa. A partir daí pode ser que quebrem sigilo telefônico para ver se houve conversa entre os institutos, quebre o sigilo bancário para ver se houve troca de dinheiro. Se não tiver nada, tá tudo certinho, acabou. Não tem problema nenhum, realmente foi um erro, todos os erros por acaso no mesmo sentido. Então, nesse caso aqui, eu acho que o Alexandre de Moraes errou ao bloquear essa investigação. Como eu falei, eu acho que lei no Congresso limitando o Instituto de Pesquisa, eu acho um exagero, eu acho que não deveria ter, é uma besteira isso daí. Agora, investigar esse caso particular, para dar uma checada ali se não teve nenhum conluio, não teve nada estranho, é perfeitamente razoável. E o pior de tudo, sabe quem é que pediu a investigação do CAD? Foi o Anderson Torres, que é o ministro da Justiça. Ele foi lá e pediu a investigação. O CAD olhou as evidências que ele mostrou e falou, realmente está estranho esse negócio aqui, vamos fazer a investigação. Sabe quem pediu para cancelar a investigação? Ninguém. O Alexandre de Moraes agiu de ofício. Agir de ofício em justiça significa que ele, sem ninguém pedir nada, vai lá e determina uma ordem. Qual que é o problema disso? O problema dessas coisas é que, em princípio, o juiz ele é isento, ele é inerte, ele é alguém que não está envolvido nessa briga. A briga é de outras pessoas, então o juiz ele tem que ser estimulado, ele tem que ser acionado. Alguém tem que ir lá e pedir para ele, olha, por favor, pare lá o coisa. Não teve ninguém que pediu o Alexandre de Moraes para fazer isso. Ele sozinho foi lá e determinou que o CAD parasse de investigar as pesquisas, porque, na visão dele, apenas a Justiça Eleitoral teria competência de fiscalizar a pesquisa. Mas espera aí, olha só, o CAD tem um monte de outras competências. O CAD pode estar vendo aqui no caso a formação de um cartel. Não tem nada a ver com o resultado da pesquisa em si, mas se essas empresas falam entre si, combinam resultados entre si, está formado um cartel ali e isso é da atividade econômica. Veja, isso pode não ser só eleitoral, pode ser que eles estejam fazendo isso também para pesquisas de mercado, para outro tipo de coisa. Há o indício que foi levantado pela pesquisa eleitoral, mas as empresas podem estar fazendo conluio, podem estar fazendo cartel, independente disso, além da questão eleitoral, podem estar fazendo cartel em pesquisas de mercado comuns. Então, assim, faz todo sentido o CAD analisar esse caso e o Alexandre de Moraes certamente, mais uma vez, usurpou função, tomou decisão além do que ele teria direito de fazer isso. E aí fica a grande pergunta, em nome de quem? Quem pediu? Para quem que interessa esse negócio de investigar instituto de pesquisa, né? Repara como é que fica estranho esse tipo de coisa. Ninguém pediu para o Alexandre de Moraes fazer isso. Ele fez sozinho, da cabeça dele. Por quê? Porque ele está achando que favorece um lado o instituto de pesquisa, é isso? É isso que ele está dizendo? Que não pode investigar porque favorece um lado? Aí teve um pessoal ontem falando assim, mas por que não investigaram também a Brasmarket? A Brasmarket também errou para o outro lado, dando para o Bolsonaro. Não, mas tem uma explicação, é o que o CAD falou aqui, o problema não é você errar. Errar faz sentido, pesquisa não é bola de... O problema não é errar, errar pode errar, pesquisa não é bola de cristal, os caras podem errar. A questão é, esses três institutos erraram todos no mesmo sentido com valores muito próximos. É isso que indica a formação do cartel. Repara como é que os outros erros, do lado do Bolsonaro, teve a Brasmarket dando o Bolsonaro ganhando no primeiro turno, teve a GERP e a Paraná Pesquisas, que dava mais ou menos empate técnico, e teve mais um monte de pesquisa, mas cada uma num sentido. Não teve, assim, várias pesquisas dando o mesmo resultado. É isso que o CAD está investigando. É isso que seria um abuso de poder econômico, né? Então, de novo, eu acho que esse tipo de coisa é aquele negócio, né? Porque é um problema que surge com o Estado, a questão de eleição, e aí o Estado vai investigar para tentar resolver, no final das contas isso não resolve praticamente nada, mas o fato é que realmente era algo suspeito. Eu acho que investigar isso aí tinha que ser investigado. Me parece mais um exagero do Alexandre de Moraes, de ofício, sem ser questionado por ninguém, sem ser acionado por nenhum partido, ele foi lá e determinou o fim da investigação.
Por que não deixar a investigação? Se a investigação não achar nada, não achou nada, não tem problema nenhum, pô. Né? Nem toda investigação resulta em um crime, né? O que há é uma coisa, existe a suspeita, é importante haver uma suspeita embasada, porque a investigação ela é um processo que como é que eu vou dizer, é intrusivo na vida da pessoa, né? A empresa vai ter que abrir o sigilo telefônico, vai ter que abrir o sigilo fiscal, isso é uma coisa intrusiva. Então tem que ter um motivo para estar investigando, eu concordo. Agora, o motivo para mim está bastante claro. Realmente, se você olhar as pesquisas, esses 3 institutos erraram todos ao mesmo tempo, para o mesmo lado, com a mesma intensidade. É muito estranho essa coisa toda, né? Dá quase que a impressão de que tem alguém realmente lutando contra Bolsonaro ali no alto governo brasileiro. Impressionante. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.